Bom, deixa a gente se apresentar, então. Então, eu sou a Cícera Alexandre, e aí a nossa família, que vocês estão vendo. Então, nós temos 2 filhos, o Lucas e o Henrique, e nós somos coordenadores nacionais do programa Fortalecer o Casamento. Então, nós realizamos os treinamentos, nós realizamos o curso aqui na nossa cidade, nós somos de Bauru, interior de São Paulo. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Helder? Não, só isso. Esse daí são os nossos filhos, né, como a Sister disse, e é isso. Nós somos aqui do interior do estado de São Paulo, tá bom? Nós sempre estamos viajando, falando um pouquinho mais a respeito sobre a importância do casamento, como nós podemos melhorar o nosso relacionamento. Então, em algum momento aí vocês sempre vão ver os nossos rostos em alguma estaca por aí. A gente sempre está desenvolvendo esse trabalho a nível de Brasil, né? Então, em algum momento a gente vai se encontrar. Ok. Então, qual que é o objetivo do programa Fortalecer o Casamento? Então, a gente vai explicar bem rapidinho qual que é o objetivo. Eu sempre falo que o Senhor é tão maravilhoso, né, que nos enviou um programa tão apropriado nesses últimos dias. Então, o objetivo dele é contribuir para um relacionamento harmonioso e amoroso entre você e o seu cônjuge. Então, esse é o objetivo principal. E quem faz esse curso vai aprender o quê? Vai aprender a resolver conflitos, vai aprender a promover maior intimidade e confiança, vai tornar o casamento uma prioridade a fim de terem maior felicidade juntos, aprender a ouvir, a externar os sentimentos delicados, dolorosos e também saber lidar com a raiva. Tem um módulo só para a gente poder saber dominar a questão da ira. Também vai adquirir uma maior gratidão pelo significado eterno do convênio matrimonial e pelas possibilidades eternas oriundas de um casamento eterno. Também desenvolver maior união, igualdade e respeito mútuo. No próximo módulo, a gente vai estar falando também um pouquinho mais, a gente vai aprender a importância da comunicação. Como que é importante a comunicação do casal. E aí, hoje, a gente vai fazer alguns combinados. Primeira coisa é se esforçar para estarem sempre juntos. É importante o casal o marido e mulher estarem juntos para poder fazer essas aulas. Por quê? Porque tem um objetivo, vão ter dinâmicas que seriam bem importantes o casal poder participar. Porque vão ter aprendizados, vocês poderão falar sobre assuntos que talvez faz tempo que está ali para resolver e não foi resolvido ainda, então vai ser bem legal. Então, se esforcem para estar, nada é mais importante do que vocês estarem juntos às 5 horas da tarde. Hoje a gente teve uma intercorrência, mas nas próximas a gente vai ser pontual. Procurar respeitar os horários e a frequência. A gente sempre fala que são 6 encontros. Um é diferente do outro, só que um complementa o outro. Se a gente perde um, acaba ficando defasado, né, o assunto. Então, vamos nos esforçar para estarmos juntos os 6 encontros, combinado? Manter os celulares desligados ou em modo silencioso. É importante vocês estarem voltados nesse momento, dedicados 100% para o curso Fortalecer. A gente tem sempre uma frase que a gente fala: se fizer sentido para você, pegue, se não fizer, guarde, porque pode ser que um dia você precise. Então, vamos ter esse combinado. O que for importante, guarde, o que for importante, pegue, e o que não for, guarde por enquanto, porque se um dia precisar, vocês vão ter ali com vocês. Perguntas a gente vai responder no final, então vocês podem fazer. Nós temos uma pessoa que está nos ajudando, e aí a gente vai responder 5 perguntas no final e o restante a gente vai responder depois individualmente, também lá na própria página. Bom, então, como serão os encontros? Então, como eu já disse, serão 6 encontros de 1 hora.
das 17 às 18. E aí a gente já vai avisar para vocês deixarem separados sempre 2 cadeiras e os materiais que a gente solicitou, que nem nesse primeiro encontro a gente solicitou massinha, papel, caneta ou lápis. Então, para a próxima, a gente também sempre vai avisando o que nós vamos precisar. A princípio, 2 cadeiras, tá bom? Por quê? Porque vocês vão entender futuramente, mais para frente, o motivo. Ao final de cada sessão, o Helder vai falar. Então, ao final de cada sessão, nós vamos dar um desafio, isso mesmo, nós vamos dar um desafio para o casal realizar durante a semana, tá? Então, imaginem vocês que serão 6 encontros, 6 sábados, né? Então, nós temos um intervalo, né, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Então, nesses dias, vocês terão todos esses dias para poder realizar um desafio. Que desafio é esse? É um desafio que vai, de alguma maneira, aproximar o casal, tá bom? Então, para começar já hoje, vai ter um desafio até o próximo sábado para vocês cumprirem. É super tranquilo e vocês vão se sentir super felizes ao fazerem esse desafio, tá bom? O que a gente pede é assim, para que vocês se esforcem para realizar, tá? Nós não vamos cobrar esse desafio, tá bom? E nós vamos pedir para que vocês se esforcem somente para poder fazer, tá? E é isso. Quanto mais vocês aplicarem essas habilidades que nós vamos passar aqui, mais facilidade vocês terão para poder vivenciar elas quando surgir a ocasião, tá bom? Bom, então, a gente costuma sempre começar falando essa frase, né? Não é o programa que vai salvar os relacionamentos, mas como vocês aplicam os ensinamentos em suas vidas, que vai ajudar a melhorar o relacionamento entre o casal, tá bom? Então, cada casal sabe da necessidade dentro de casa, as dificuldades que vem vivenciando. Então, a partir de hoje, nós vamos buscar o nosso melhor. Então, nós vamos pedir um favor para vocês. Então, desarme e abra o seu coração. Por quê? Porque a partir de agora, a gente vai aprender. Muitas pessoas falam assim, eu já fiz esse curso há muitos anos atrás, eu já participei numa aula, não sei aonde. Nós gostaríamos de quebrar esses paradigmas, né? Eu não preciso disso, eu vou muito bem no meu casamento. Isso daí é para quem está com um casamento já ruim. Irmãos, todos nós precisamos fortalecer o nosso casamento. Por quê? Dias difíceis estão chegando, nós estamos vivenciando um dos desafios aí, né? Com o coronavírus, e muitos virão. A convivência dentro do nosso lar, com nossa família, a rotina mudou totalmente. Então, a gente acaba assistindo na TV muitas coisas, né? Brigas entre casais, uns absurdos. Então, a gente precisa fortalecer dentro do nosso lar. A gente vê que cada dia mais o profeta vem nos orientando com relação a isso. Então, a partir de agora, vamos começar uma nova página. Então, desarme, abre o seu coração. E aí, vamos entrar no clima, né? Porque é um novo momento. Vamos estar online esses 6 sábados. Então, a gente vai entrar no clima para poder participar. Então, das dinâmicas, das atividades, dos desafios. Então, a partir de agora, nada é mais importante. Nada é mais importante do que o seu casamento. Bom, para começar, a gente teve que adaptar essa atividade, né? Porque essa atividade a gente acaba fazendo aqui sempre no curso ao vivo, né? As pessoas. Então, ao invés das pessoas escreverem, vocês vão pensar. Nós queremos que vocês pensem em uma palavra que define o seu casamento hoje. Vocês não precisam falar para o seu marido e nem para sua esposa. Pensem. Como o meu casamento está hoje? Como exemplo, Helder. Meu casamento está maravilhoso. Meu casamento, ele está celestial. Meu casamento está na rotina. Como que está o seu casamento hoje? Em uma palavra, vocês têm que definir. Pensa, não precisa falar. Pensa. Está difícil, está fracassado, arruinado, está desgastado, não tem relacionamento. Então, pense em uma palavra.
E depois vocês vão pensar em mais uma palavra que define como você gostaria que fosse o seu casamento. E uma palavra. Como que eu gostaria que fosse o meu casamento, Elton? Pode ser um casamento celestial, pode ser um casamento fortalecido, pode ser um casamento restaurado, Certo. um casamento com mais cumplicidade, um casamento mais amistoso, enfim. Como que você gostaria que fosse realmente o seu casamento? Pensem nisso. E aí, irmãos, vamos ter um outro combinado. Não vale, a partir de agora, depois que terminar a nossa apresentação, virar e falar qual foi a palavra que você pensou, né? Então, cada um pensa no que achar melhor. E aí tem um outro combinado. Também não vale mentir e falar uma outra palavra, certo? Então, cada um respeita, guarda a sua palavra. Isso é uma reflexão, certo? Então, uma palavra que resume o meu casamento hoje e uma palavra que resume o meu casamento como eu gostaria que ele fosse. Bom, o que nós vemos nessa imagem, né? Vou pedir para vocês olharem um pouquinho para essa imagem, os casais que estão aí nos acompanhando. O que nós percebemos nessa imagem? Isso daí é um casamento do quê? Dos sonhos, né? Vejo aqui uma noiva, né? O seu noivo ali com os balões. Um casamento de princesa, literalmente, né? A gente vê ali provavelmente eles estão na Disney, né? Então é aquele casamento, essa imagem, ela nos remete àquele casamento dos sonhos, né? E é isso que nós vivenciamos no pré, né? É isso que nós sempre vemos sempre, né? Sempre a gente espera o melhor quando a gente se casa. A gente se casa para ser uma felicidade assim eterna, né? então tá. Aí, o que acontece quando a gente se casa? Olha lá. O que apareceu aí, Elton? O que aparece aí? O que nós estamos vendo aí, né? Isso é um assunto que, já entrando no curso, nós gostaríamos de falar para vocês, porque nós observamos que durante a nossa fase de namoro, durante aquele tempo em que nós estamos conhecendo, eu estou conhecendo a moça está me conhecendo, nós sempre temos a tendência de apresentar a nossa melhor versão. Imaginem vocês, né? Ninguém nunca vai querer mostrar os vícios, né? As dificuldades que tem, né? Os desafios que tem pessoal, né? Nós sempre vamos querer mostrar a nossa melhor versão. E aí você olha para aquela moça e fala, eu encontrei a moça da minha vida. E a moça olha para o rapaz e diz, eu encontrei o meu príncipe encantado, ele é perfeito, ele não tem defeitos. Mas aí, né, o que nós aprendemos com essa situação? Que cada um de nós temos uma mochilinha invisível, como essa daí, exatamente como vocês estão vendo. Dentro dessa mochila, né, cada um de nós está levando para dentro do casamento os anseios, os medos, as expectativas, os desafios, os vícios, tudo isso que estava oculto, a partir do momento que eu entrar na minha casa junto com a minha nova esposa, eu vou abrir essa mochilinha e daí as dificuldades começam a aparecer. E daí nós começamos a ver os desafios que os casais enfrentam quando acabam de se casar, porque até então aquela dificuldade, aquele desafio que eu não sabia que ele tinha, ou que ela tinha, começa a aparecer. Vamos ver uma frase aqui, uma citação, tá? Eu vou ler para vocês. Depois de bem pouco tempo de casados, nós percebemos que o cônjuge tem sim fraquezas, até então que eram desconhecidas, né? Que as virtudes que eram continuamente ressaltadas durante o namoro tornam-se relativamente menores, e as falhas que antes eram tão pequenas e insignificantes adquirem grandes proporções. Os hábitos antigos aparecem,
O cônjuge pode revelar-se avarento ou gastador, preguiçoso ou trabalhador, religioso ou não, pode ser agradável e pronto a ajudar, ou pode ser também impertinente e mal-humorado, exigente, ou pode ser generoso, egoísta ou propenso a menosprezar-se. Os problemas com os parentes mais próximos ganham mais espaço e o relacionamento entre o cônjuge e eles também assumem dimensões maiores. E aí, como que a gente pode se comprometer com o casamento? Existem algumas perguntas simples, mas que são relevantes, que todas as pessoas casadas ou que têm o desejo de se casar devem se fazer honestamente. Para que se tornem uma só carne, precisam refletir a respeito. Sou capaz de pensar antes nos interesses do meu casamento e do meu cônjuge antes dos meus próprios interesses? Quão profundo é o comprometimento com o meu cônjuge, além de qualquer outro interesse? Eu penso primeiro no meu cônjuge antes de qualquer outro interesse? Meu cônjuge é o meu melhor amigo? Respeito a sua dignidade como uma pessoa importante e valiosa? Brigamos sobre dinheiro? Existe um elo espiritualmente santificador entre nós? Então, essas perguntas são de extrema importância para nós, funciona como um termômetro. Assim como aquela reflexão inicial que nós fizemos, para a gente perceber, puxa vida, como está meu casamento hoje? É o que eu espero que ele seja daqui a um tempo? Né? É o que eu sempre sonhei? Essas perguntas, como eu estou fazendo para melhorar? Eu estou colocando o meu cônjuge em primeiro lugar? Ele é meu amigo? A gente briga por dinheiro? Então, são perguntas para a gente refletir como um termômetro dentro do nosso casamento. E aí, para começar, agora a gente vai revelar por que a gente pediu a massinha. Então, para começar, nós vamos pedir para vocês pegarem a massinha. Quem não tiver a massinha, teve algumas pessoas que a gente até falou que tem a receita, como agora não dá para comprar por conta do coronavírus, tudo, né? Os comércios tá ficando fechado, então não teria como. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dividir, né? Deixa eu procurar a câmera aqui. 2 pedaços de massinha. E um vai dar para o marido e um vai ficar para a esposa. Vocês vão pegar a mão que vocês não escrevem, que nem eu sou canhota. Então, a minha mão que eu não utilizo muito é a direita, né? E meu marido utiliza a esquerda. E aí, juntos, vocês vão construir um coração. É simples. Então, vocês juntos vão fazer um coração. Vocês vão juntar a massinha de vocês. Só pode usar uma das mãos, tá? Como vocês estão vendo aqui exatamente. Ela só pode usar uma mão e eu também somente uma das minhas mãos, tá? Limpem aí a mesa na frente de onde vocês estão. E pode ser no chão. Pode ser no chão, em qualquer lugar. Façam um coração, tá bom? Com a massinha, vocês dois juntos, ok? A gente vai dar aí 3 minutinhos, combinado? 3 a 4 minutinhos para vocês fazerem. E aí, não desmanchem o coração depois, que a gente vai já solicitar para vocês. Quem fez o coração, tira e depois vai marcar eu e o Helder para poder postar nas redes sociais que vocês fizeram. A gente quer ver os corações como ficaram, combinado? Então, tá valendo o tempo. Vamos lá, então. A gente vai aqui fazer o nosso coração de massinha. E vai ficar bem lindo. Aqui. Então, a gente vai usar o nosso tempo, tá bom? O tempo que a gente gastou para vocês. Então, caprichem no coração. Pronto. Aqui. Tranquilo, né? Tá lindo. Helder, essa dinâmica é uma das mais fáceis, não é? É muito fácil. Essa é uma das mais fáceis. Então, depois a gente vai tirar a foto de como ficou nosso coração e também vamos postar lá. Isso. Tá? Então, não desmanchem, tira a foto, marca a gente, porque nós queremos ver. Então, vamos esperar mais um pouquinho.
Acho que todo mundo já fez. Quem tem a massinha já conseguiu fazer o seu coração. O nosso está aqui. Ok. Deixa eu aproveitar esse tempo. Está chegando muitas perguntas, tá bom? Nós temos um missionário também de serviço que está nos apoiando em captar essas perguntas e passar para nós, tá bom? Então, no final, nós vamos responder todas essas perguntas, né? Nós já tivemos um contratempo aí no início, tá? Então, nós vamos dar prosseguimento aqui com a aula e no final nós vamos responder as perguntas que vocês estão enviando, tá bom? Então, eu só vou já aproveitando que tem um minutinho ainda, que eles estão fazendo, vou respondendo, tá bom? Então, assim, ó, a do Ciel perguntou se a gente vai deixar disponível, salvo essas aulas. Sim, nós vamos deixar, vai ficar no Facebook da Autossuficiência. Então, todas as aulas estarão disponíveis. Mas nós gostaríamos de ter um compromisso. Não vale a esposa assistir e o marido assistir depois, ou vice-versa. Só em caso de trabalho, mas a gente está na quarentena, então acho que dá para todo mundo participar. Combinado? Então, nós gostaríamos que vocês fizessem juntos. Então, vai ficar lá disponível sim. Aproveitando também mais uma, onde vocês pediram a massinha. Então, na própria página do Facebook da Autossuficiência, nós colocamos lá o que nós precisaríamos hoje. Então, nós colocamos, inclusive, quem não tivesse a massinha, poderia pegar aquela receita caseira da massinha, que é feita com farinha, com água, tudo. Quem não conseguiu, não tem problema, faz depois, tá bom? Mas manda o coração pra gente. Então, vamos lá. Agora, a gente tem algumas perguntas para vocês também. Primeiro, um dos dois teve vontade de tirar a mão e deixar o outro fazer sozinho? Será que aconteceu isso, Elba? Quem de vocês aí será, hein? Quem será que teve vontade de tirar a mão e falar, deixa ele fazer sozinho, ou deixa ela fazer sozinha, vai? Um dos dois teve vontade de tomar da mão do outro e fazer sozinho? Alguém teve essa vontade de tomar da mão do outro? Será que teve alguém? Um dos dois teve vontade, olhou para... esse não deu, né? Esse não dá. Geralmente, quando a gente faz no grupo, os outros ficam... Essa é o que mais acontece, viu, pessoal? Fico olhando para ver como o outro casal fez, porque eu vou mais ou menos seguir a mesma linha. Algum casal precisou começar de novo? Será? Nesse caso, né? Eu tentei fazer o coração de uma forma que não deu certo. Eu tive que... Bom, vamos parar tudo, vamos começar de novo. Vai, enrola mais um pouquinho, dobra aqui. Não, vamos juntar as massinhas. Alguém sentiu essa vontade? Alguém precisou começar de novo o coração? Certo. Então, essas perguntas para vocês refletirem por quê? Porque assim como a construção de um coração, e quando a gente fala um coração, é um coração inteiro. Alguém perguntou aqui se era metade de um coração ou inteiro. Então, do jeito que vocês formassem, desde que a gente olhe e entenda que é um coração. Então, no casamento é assim que funciona. O casamento, imaginem vocês que é a massinha e precisa ser construído com as duas mãos. E muitas vezes, um vai precisar mais de ajuda do que o outro, até porque somos imperfeitos. Por isso que nós usamos as mãos que têm menos habilidade, porque somos imperfeitos. Então, o casamento ele é construído em conjunto. Não tem como construir uma pessoa. Quando decidimos nos casar, resolvemos que seríamos um único, pensaríamos para um único objetivo. Então, é assim. Ainda que tenham diferenças e divergências, os casais podem resolvê-las com sucesso. As dificuldades são vencidas com mais êxito quando ambos os cônjuges se empenham para resolvê-las. Infelizmente, nem sempre os dois cônjuges estão igualmente motivados para salvar o casamento. O Helder sempre coloca uma coisa nas aulas, né, que a gente precisa lembrar. Somos pessoas diferentes, por mais que temos coisas em comuns. Mas temos que lembrar o quê? Somos inteligentes, vivemos em casas diferentes, com culturas diferentes, com famílias diferentes. Quando nos juntamos, o que acontece? Precisamos nos adaptar, nos moldar um ao outro. Por isso que muitas vezes vai acontecer de uma divergência, de um desafio ali. Mas a meta do casamento não é pensar igual, mas sim pensar juntos.
Juntos vamos aprender. E nós, lembrando bem, sister, também, nós precisamos usar essa inteligência que nós temos para poder resolver os desafios que nós enfrentamos no nosso relacionamento, tá? Então, uma dica para vocês é essa. Vocês, marido e mulher, vocês são super inteligentes, né? Para muitas coisas. Não se permitam não usar essa inteligência para resolver os desafios, ok? Bom, e aí a gente vai pegar um estudo que o Elder Hawkes falou num discurso em 2007. Um amplo estudo internacional a respeito do grau de felicidade antes e depois dos grandes marcos da vida concluiu que, em média, é muito mais fácil as pessoas conseguirem voltar a ser felizes depois da morte do cônjuge do que depois de um divórcio. Então, irmãos, eu sempre dou o exemplo assim, o divórcio é estourar um avião no céu. Então, as peças são difíceis a gente tá juntando. Então, a gente precisa refletir muito sobre isso. Às vezes a gente acha que o divórcio é a saída, mas não. O divórcio causa uma dor, como esse estudo mostrou. É pior do que perder o nosso cônjuge. É uma dor que não mensura, é uma dor que a gente carrega, uma ferida que a gente vai carregar. E aí, o nosso casamento, ele pode ser ameaçado por questões internas ou por questões externas. O que seriam as questões internas? Os maus hábitos, a incompreensão, o orgulho, dentre outras, né? E os desafios externos? Padrões e práticas sociais, né? Muitas vezes acabam influenciando as pessoas a terem uma postura que não condiz como membros da igreja, pelo ritmo acelerado do nosso cotidiano, a rotina. Então, tudo isso acaba influenciando e ameaçando o nosso casamento. E muitas vezes a causa, todo mundo acaba falando assim, por que vocês se separaram? É porque a gente era incompatível, não tinha nada a ver, a gente descobriu que não tem nada disso. Mas, na verdade, isso tem outro nome, isso se chama egoísmo. Então, nós precisamos tomar cuidado para não confundir incompatibilidade com egoísmo. E o primeiro passo não é a separação, mas a mudança. Até aproveitando também aqui a fala da sister, né? Nós entendemos também que não é uma coisa tão fácil você deixar esse egoísmo de lado, né? Principalmente quando você é recém-casado. Porque quando você é solteiro, você tem lá o seu dinheiro, você pode comprar o celular de última geração, o que é seu, literalmente, né? Mas quando você casa, precisa haver uma divisão para que as contas sejam pagas de uma maneira distribuída entre o casal, né? Enfim, o que era seu já não é mais só seu, é dos dois. É esse egoísmo que nós estamos falando, tá? Então, o casal precisa, mais uma vez, pensar muito juntos. Eles precisam ser unidos e deixar esse egoísmo da época de solteiro de lado. Não pode mais existir, tá bom? Não tem mais o meu e o seu, e sim o nosso. Então, é o nosso planejamento, o nosso, nossa casa, é tudo, né? É nosso financeiro, é como se o lar fosse uma grande empresa, né? E o casamento, vocês são os administradores do casamento de vocês. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o que a gente está fazendo? A gente tem que andar na mesma direção. Não tem como eu querer uma blusa nova, sendo que eu sei que a prioridade seria trocar o pneu dos carros, né? Porque a gente viaja, porque leva nós na igreja. Então, nós precisamos saber, por isso que é muito importante o diálogo. No próximo encontro, no sábado, a gente vai falar muito, particularmente a aula que eu mais gosto. Então, vocês vão entender um pouquinho mais sobre a importância dessa comunicação. Então, como eu já disse, né? O primeiro passo não é a separação. Todo mundo fala assim, não está dando certo, vamos separar, né? Mas, na verdade, é a mudança. E aí, existe um grande erro. As pessoas acham que quem tem que mudar sempre é o outro. Sendo que, na verdade, quem que tem que mudar? Sou eu. Então, a gente tem uma frase, e vocês vão escutar bastante, que fala assim,
nada muda se você não muda. Então, nós precisamos primeiro mudar, para antes de exigir do outro, certo? E para a maioria dos problemas conjugais, né, as pessoas acham que o remédio é o divórcio, né? E, na verdade, o remédio não é o divórcio, o remédio é o arrependimento. Então, é o arrependimento, irmãos, que vai cada vez mais nos aproximar do nosso cônjuge, nos aproximar do Pai Celestial, é esse arrependimento. Então, a palavra, o remédio, não é o divórcio, é o arrependimento. O arrependimento nos traz o quê? A humildade para a gente reconhecer o que a gente precisa ser melhor, no que a gente precisa melhorar, né? Então, é nesse sentido. Bom, e aí tá, então, o tema de hoje, que a gente vai abordar um pouquinho mais, tá bom? Bom, primeiramente, a nossa base, né, para quem é membro da igreja, a gente sabe que tem bastante casais que não são da igreja, né, e quando a gente fala que estão nos acompanhando, então, quando a gente fala o evangelho, os princípios do evangelho, é um norte que nós temos na nossa vida para nos direcionar, para que tenhamos uma vida mais próxima do que o Pai Celestial nos espera de nós aqui na Terra. Então, o evangelho, ele vai ajudar o quê? A enxergar com mais clareza e ter uma perspectiva mais ampla e mais correta. Então, uma vez que o fato de olhar a vida e as pessoas pelas lentes do evangelho, ele proporciona uma perspectiva eterna. Se olharmos o tempo suficiente e com a frequência suficiente, vamos enxergar com mais clareza. Então, o evangelho, ele nos proporciona isso. Quando a gente usa com mais tempo e com mais frequência, mais a gente vai ficar próximo ao Pai Celestial e tudo vai se tornar mais claro, as lentes vão estar limpas. E aí, quando as pessoas vivem o evangelho, elas enxergam as coisas com mais nitidez e fazem escolhas mais assertivas. Então, a gente precisa olhar com essa lente. Tem momentos que a gente usa muito isso, né? O homem natural. Então, a gente já, às vezes, dá uma resposta mal educada para o nosso marido, ou às vezes o marido é grosseiro. Então, a gente precisa começar a olhar para um outro ângulo. E aí, quando a gente fala de nitidez é isso. É o saber que tem um número ali, que eu estou enxergando 16, mas que depois, quando eu passo para a figura 2, fica mais difícil de eu enxergar. E cada vez mais difícil. E aí, quando eu vou lá para o 16, o que acontece? O 16 está muito mais nítido. É como se eu estivesse enxergando com a lente do evangelho. Então, o evangelho me proporciona isso. Vai ter detalhes que eu vou conseguir enxergar. Nossa, por que eu fiz isso? Eu não precisava ter feito isso. Eu magoei, deixa eu lá pedir desculpa. Vou fazer isso para agradar. Então, a gente consegue ver as coisas com outros olhos. Da mesma forma que a gente também consegue ver com outra perspectiva quando a gente muda o ângulo. Às vezes, a gente está tão envolvida com a situação, está com tanto problema dentro do casamento, tantas coisas acontecendo, que a gente não consegue olhar fora da caixa. Então, a gente precisa ter uma visão mais ampla, né? E aí, essa figura que vocês estão vendo, muitos estão enxergando o quê? Um cavalo. Mas se a gente olhar ao contrário, a gente vai ver o quê? Que é um sapo, que pode ser um sapo. Tudo vai depender do quê? Do ângulo que eu vou estar olhando. Então, vou voltar aqui só para vocês olharem, tá bom? Então, aqui, eu vou rodar aqui, ó, vocês vão ver que é a foto do cavalo, certo? Então, da mesma forma, é a nossa vida, é o nosso casamento. Às vezes, o problema parece que não tem saída, que a única saída é o divórcio, mas a gente precisa enxergar por outro ângulo. Certo? É mais fácil enxergar a água quando se está do lado de fora do aquário. Então, quando eu estou com um problema, vamos fazer um treino, né? E aí a gente tem uma dica. É necessário enxergar a situação de fora. Então,
vamos pensar. Às vezes eu fico defendendo o meu ponto de vista, o Helder fica defendendo o ponto de vista dele, e aí a discussão, vamos lembrar, somos duas pessoas inteligentes, cada um com o seu ponto de vista. Só que temos que chegar num acordo. Então, vamos sair da situação. É como se vocês estivessem olhando ali, ó, dentro da casa do Helder Alexandre e da Sister Alexandre e vendo a situação. O que eu faria? Não é muito mais fácil a gente dar conselhos para os amigos do que olhar para... Parece que o problema dos amigos são muito mais fáceis do que o nosso, às vezes. Se eu fosse ela, eu faria isso. Tá tão simples, tá fazendo tempestade no copo d'água. Então, é tão simples dar piteco na vida dos outros e, às vezes, a gente não consegue cuidar de algumas situações que talvez seja até mais simples do que do nosso vizinho. Então, vamos fazer essa prática no nosso dia a dia, tá bom? E aí fala um pouquinho para nós, né? Se o nosso corpo está doente, nós fazemos o quê? Nós procuramos curar o nosso corpo, né? Nós não desistimos, né? Então, enquanto há esperança de vida, nós procuramos a cura incessantemente. A Sister tinha comentado um pouco a respeito do divórcio. Nós vemos sempre, lidando com os casais já há algum tempo, que a tomada de decisão do divórcio é a saída mais fácil para poder desistir do relacionamento, né? É a maneira mais fácil de você desistir de lutar por aquilo que vale a pena, né? E que também é sua responsabilidade. Então, nós não devemos nunca procurar o mais fácil, tá? Lembra sempre disso que está na tela agora, né? Quando o nosso corpo está doente, nós vamos no médico, nós investigamos, nós procuramos, nós tomamos todos os medicamentos, fazemos tudo que é necessário para que possamos ser curados. O nosso casamento é a mesma coisa, nós temos que seguir da mesma forma. E aí nós devemos o quê? Fazer o mesmo com relação ao nosso casamento, como o Helder falou. Nós devemos o quê? Buscarmos o Senhor, e Ele nos ajudará e nos trará a cura. Então nós sabemos, hoje nós temos várias ferramentas em nossas mãos. Então o Senhor, Ele é tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele nos dá caminhos, ferramentas para facilitar a nossa vida aqui na Terra. Então a gente precisa o quê? Buscar essa cura. E essa cura, muitas vezes, é os dois juntos. Não tem como um curar mais do que o outro, né? E muitas vezes a gente tem que começar a cura por nós, lembra? Nada muda se eu não mudo. Então, muitas vezes a cura precisa começar de mim. E aí, irmãos, eu adoro esse ciclo, né? Eu gosto bastante e vocês vão ver como é simples, né? Quando a gente olha assim, a gente fala assim, nossa, é tão simples crescer dentro do casamento, é tão simples resolver os problemas. Então, olha só. Vamos lá nas provações. Então, temos uma provação em nosso casamento, certo? Certo. E aí eu vou buscar instrução, seja por meio da oração, seja pela escritura, seja pela liarrona, seja conversando com um líder, eu vou buscar instrução. Com isso, eu vou estar exercendo a minha fé, que vai fazer com que eu tenha uma retidão pessoal, para que quem haja nesse momento? O Espírito Santo. E o Espírito Santo agindo, ele vai aumentar a minha capacidade de vencer os problemas. E com isso, nós vamos crescer juntos. Então, esse ciclo é o ciclo natural, que a gente tem que lidar com as provações do dia a dia. Então, se eu tenho um problema, se eu tenho um desafio, qual o primeiro passo? É buscar instrução. Seja por meio da oração, do jejum, das escrituras, por um líder, pelo próprio curso Fortalecer o Casamento. Então, eu tenho que buscar, é o primeiro passo para que aumente a minha capacidade de vencer os problemas. E aí a gente gosta muito dessa escritura, né? Porque se a gente está esperando vir aqui na Terra para a gente ter a felicidade plena, não vai ser aqui na Terra. Quando nós aceitamos vir aqui na Terra, nós já sabíamos que passaríamos por desafios, teríamos tristezas, desapontamentos, mas mesmo assim nós aceitamos. Então, o Senhor nos deu um conselho, né? E se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-eis sua fraqueza. E aí o Helder vai ler, porque o Helder tem uma voz mais eu dou fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes, e minha graça basta a todos os que se humilham perante mim.
Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. E eis que mostrarei aos gentios sua fraqueza, e mostrar-lhes-eis que fé, esperança e caridade conduzem a mim, a fonte de toda a retidão. Uma escritura muito conhecida essa, que está lá em Éter 12, 27 e 28. Então, irmãos, nós precisamos, lembrei agora, nos despir de todo o orgulho. O orgulho é o concreto do coração dos homens. Ele petrifica o seu coração. Se dispa de todo o orgulho, porque senão vai atrapalhar muito o relacionamento de vocês. Então, isso daqui faz parte daquele ciclo anterior, né? Então, se a gente busca o Senhor com toda a humildade, o que Ele vai fazer? Vai fazer com que as coisas fracas se tornem fortes, para poder nos fortalecer. Então, que a gente possa refletir a respeito dessa escritura, tá bom? E daquele ciclo também. Bom, eu gosto bastante dessa figura, né? Então, vocês estão vendo aqui, Elder Alexandre e a Sister Alexandre. Nós também temos problemas, nós também temos desafios, não somos o casal perfeito, nem exemplo para ninguém, né? Nós estamos aqui na Terra também para aprender, né? E a gente aprende a cada dia, e muitas vezes acontece isso. Então, a grama do vizinho, às vezes é tão bonita, eu queria um marido tão prestativo, igual da irmã tal. Esse irmão serve tanto na igreja, queria que meu marido fosse mais espiritual. Ou se não, essa esposa, né, como ela é linda, vaidosa, queria que minha esposa fosse vaidosa assim. Então, muitas vezes a gente olha lá e vê assim, o que está superficial. E lógico, né, todo casal quer mostrar a melhor versão, ninguém vai expor os problemas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque a maior arma que Satanás usa conosco é o desânimo. Então, ele quer o quê? Nos desanimar. Para quê? Para poder começar o seu trabalho. Então, ele quer incutir na nossa mente o quê? Nunca vamos conseguir, não vale a pena nem tentar. Bicho, nosso casamento já era, já entrou na rotina. A gente é mais amigo do que casal, não tem nada a ver. Nossa, nem sei se eu amo mais, eu achei que eu amava, agora não sei, esfriou tanto. Então, é isso, irmão, Satanás quer pregar essa mentira para nós. Não permita, isso é mentira, é mentira. Lembre-se, ele é o pai das mentiras, e quem quer colocar isso na nossa cabeça é ele. Então, muitas pessoas, ela tem a tendência de comparar negativamente com os outros, vendo perfeição, enxergando assim, nossa, nunca vai dar, olha, só eu que luto, só eu que tento, só eu que me esforço. Então, tomem cuidado, isso é armadilha de Satanás. Da mesma forma, é muito comum as pessoas começarem a apontar a falha do outro. Então, eu vejo o erro. Olha, você viu aquele marido ali? Nossa, como ele é grosso com a esposa. Ou se não, nossa, essa esposa é muito amostrada. Nossa, como ela é. Então, e a gente acaba fazendo o quê? Esquecendo os nossos problemas. Então, eu fico preocupada com o problema dos outros e esqueço dos meus problemas. Então, tomem cuidado com isso. A gente precisa estar cuidando da nossa família, do nosso casamento. Nada é mais importante do que isso. Então, tem um vídeo, não vai dar tempo da gente mostrar hoje, mas fica de tarefinha, tá bom? Então, é um vídeo que passou numa conferência, o presidente Thomas S. Monson, ele falou no seu discurso, então chama Olhar pela Janela. Acredito que muitos de vocês já assistiram, mas vale a pena repetir nesse contexto do casamento, tá bom? Anotem o nome do vídeo para que vocês possam ver depois, tá? Mais uma vez, Olhar pela Janela, tá na plataforma do YouTube. Ok. Então, o casamento, imaginem vocês, para a gente finalizar, né? O casamento é como uma longa viagem em um pequeno barco a remo. Se um passageiro começar a balançar o barco, o outro terá que estabilizá-lo, caso contrário, os dois vão afundar. Esse barco é o nosso casamento, certo? E de cada um tem seu remo. Não adianta só um remar, os dois têm que remar, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, é isso que e é por isso
que nós estamos hoje aqui, para poder falar para vocês que peguem os seus remos, que vamos continuar a viagem. Não podemos abandonar, simplesmente jogar os remos, né? Precisamos continuar essa viagem. Ou somente entrar no barco, né? E não remar, né? Então é preciso entrar no barco, pegar no remo e remar juntos, ok? E aí tem um poema, né? Que também o presidente Thomas S. Monson, ele citou num dos seus discursos, quando ele fala assim, ó, a água inteira do mar não pode afundar um navio, a menos que ela invada o seu interior. Da mesma forma que a negatividade do mundo não pode te derrubar, a menos que você permita que ela permaneça dentro de você. Então, irmãos, nada pode destruir o casamento de vocês. Nada, a menos que você permita. Então, o Senhor nos dá cada vez mais essa promessa. O Senhor está do nosso lado. Então, Ele sabe o quanto nós somos capazes. Então, precisamos nos fortalecer. E aí, a gente vai ler algumas perguntas, tá bom? Então, a gente está com o tempo, depois a gente precisa só ver, a gente vai tocar 1 horinha como se a gente tivesse começado 5h30, tá bom? Tem perguntas também que eu estou recebendo as perguntas aqui, e tem perguntas que fazem parte de algumas aulas, de uma das 6 aulas, tá? Então, nós vamos com certeza abordar esses assuntos dessas perguntas em alguma das 6 aulas. Eu já vi previamente as perguntas aqui, tá? E a gente vai passar por todas elas com certeza, mas como forma de aula também. Tá bom? Tá, então assim, ó, nós vamos responder algumas. Então, com relação ao manual, tem um manual disponível, né, no aplicativo da igreja. Vocês podem, sim, é importante vocês lerem, né, tem até algumas tarefas lá, é bem interessante. Mas aqui é um resumo do modo. Então, tem coisas que a gente não coloca porque o tempo ele é restrito. Então, é importante que vocês leiam sim, principalmente em casal, tá bom? A outra pergunta é com relação a que perdeu, né, um pedacinho. Então, vai estar disponível o vídeo na mesma plataforma, né, na página da Autossuficiência Brasil. Tá, então, para quem perdeu, para quem começou, nós não poderíamos voltar, tá bom? Sim. Então, essa aula vai ficar disponível, não só essa, como as demais aulas também, para que todo mundo possa acessar a qualquer momento que quiser, tá bom? Aí tem algumas perguntas com relação assim, ser sincero é um defeito ou precisamos buscar o momento correto? Então, na semana que vem nós vamos responder essa pergunta, certo? Por quê? Porque nós vamos falar sobre comunicação, a comunicação com amor. Então, existem formas de comunicação, e aí vocês vão aprender as maneiras assertivas. Ser sincero sempre é o melhor caminho, é óbvio. Mas a gente precisa ter bom senso, porque a sinceridade também às vezes magoa o outro, e aí a gente tem que colocar na balança o que seria, né? Exato. Não percam o próximo encontro nosso, no mesmo horário, no próximo sábado. Muitos de vocês que estão aí nos assistindo acham que os motivos financeiros são os maiores motivos de divórcios, de separação. Se enganam, não são. Por incrível que pareça, é a comunicação. É a falta dela, e isso se torna os maiores motivos de divórcio no mundo, tá? Então, a próxima aula é inteiramente dedicada à importância da comunicação eficaz dentro do seu relacionamento. Bom, não precisa fazer inscrição para esse curso, tá bom? É só acessar o link, às 5 horas a gente vai estar aqui, e aí pode tocar. Todo mundo pode participar, não membro e membros, tá bom? Também está falando bastante sobre o divórcio, a gente vai estar respondendo depois as questões do divórcio aqui, bastante dúvidas com relação. E com relação ao fundo musical, a gente organizou aqui, mas por conta das intercorrências, dos imprevistos, mas a partir da semana que vem vai estar tudo certo, tá bom? E na dinâmica final vocês vão participar, vocês vão entender um pouquinho o que é esse fundinho, tá bom? Bom, então tem essa frase, né, gente, que ela é memorável, é meu... Resume bem, né, tudo isso. É a minha bandeira, né? No entanto que eu tenho lá em casa, na nossa sala, então nenhum sucesso da vida compensa o fracasso do lar.
Então, a gente pode ter o melhor trabalho, a gente pode ter o melhor carro, pode ter o melhor cargo, pode ter o que for, mas nada vai compensar o fracasso dentro do nosso lar. Então, que a gente possa realmente fazer um sucesso dentro do nosso lar. E isso é possível, irmãos. Então, hoje, eu vou começar daqui uma semana. Não, eu vou melhorar. E depois que a gente mudar de casa, e depois que eu comprar tal coisa, depois que eu parar de trabalhar à noite, aí eu vou me esforçar, gente, vou passar mais tempo com a minha família. É hoje, irmãos. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo para a gente se dedicar maior ao nosso lar. E aí, nós vamos ter a última dinâmica, né? E aí, o que a gente vai precisar? Então, a gente vai dar um tempinho e vai responder mais algumas perguntas. A gente precisa de papel e caneta. Então, peguem uma folha e um lápis, né? Então, precisamos uma folha para o marido e uma folha para a esposa. Um lápis para o marido, um lápis para a esposa, tá bom? Não dá para ficar esperando um outro trocar. Então, a gente vai dar aí 3 minutinhos aí para vocês procurarem. E aí, já aproveita e já separa 2 cadeiras, que a gente vai usar 2 cadeiras também, tá bom? Essas dinâmicas que nós inserimos aqui no curso são super importantes para o desenvolvimento mesmo da aula, tá? Então, vou pedir para que vocês, casais que estejam assistindo, façam essa dinâmica, tá bom? Se proponham a mudar, façam essa dinâmica. Então, vamos lá. Esposa pega uma folha, marido pega uma folha em branco, cada um pega uma caneta, tá? A gente vai dar um tempinho e lembrando, pode ser que, tá com vergonha, não, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que eles vão pedir, depois a gente faz, não, faça agora, né? A gente sempre fala assim, o momento é agora, a gente precisa vivenciar, a gente precisa estar uno, todo mundo, certo? Então, vamos lá, a gente está esperando 2 cadeiras, 2 folhas e duas canetas ou 2 lápis. Todo mundo sentadinho, tá? Tá bom. Para poder participar dessa atividade. Vou responder uma pergunta aqui, ó. O que fazer quando os 2 pensam, mas de maneira diferente? Então, na semana que vem, a gente vai apresentar uma ferramenta para vocês entenderem que o outro, ele é diferente, mas não porque ele quer. Muitas vezes é porque é o perfil dele. Então, como eu posso entender esse perfil? Como eu posso entender ele melhor? Então, semana que vem, a gente também vai dar essa ferramenta para vocês. Não percam, tá bom? É isso aí. Deixa eu ver. Ok. Olha a runa que está o discurso, olhar pela janela. Eu vou colocar lá na página, tá bom? Na página do Autossuficiência e do Fortalecer o Casamento. Alguém perguntou também sobre como eu posso enviar as fotos do coração que eu fiz. Posta aí nas redes sociais, marca aí a página da Autossuficiência e nós vamos ter acesso a essas fotos, tá bom? Façam isso, nós vamos postar. É que a gente também não está mencionado. Fica o compromisso, nós vamos postar, nós sempre fazemos isso, né? Nós vamos postar o nosso aqui que nós fizemos também, tá? Postem aí nas redes sociais de vocês o coração que vocês fizeram. E é importante também colocar assim, hashtag Fortalecer o Casamento, serviços familiares, tá bom? Para a gente poder divulgar para as pessoas, para os casais que estão sofrendo. A gente não pode ser egoísta nesse sentido, a gente precisa divulgar o trabalho da igreja, né? E para outras pessoas serem abençoadas também. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que vocês vão escrever nessa folha, e aí não pode mostrar nem para o marido, e nem marido pode mostrar para a esposa. Quais são as 10 dificuldades do seu casamento? Então, sister, qual que é a minha maior dificuldade? Eu tenho dificuldade disso, eu tenho dificuldade daquilo. Qual que é a minha? Não é a dificuldade do meu marido, é a minha dificuldade, não é a dificuldade da esposa, é a dificuldade que o marido tem dentro do casamento. O que é difícil? É difícil aguentar a bagunça dentro da minha casa. Para mim é muito difícil. O que, Helder? Para mim é muito difícil a falta de tempo, para mim é muito difícil ficarmos juntos quando estamos dentro de casa, cada um está para um lado, tá? Então vocês precisam elencar quais são as 10 maiores dificuldades do seu casamento, é individual, tá? Então meio que vira de ladinho assim, tá? Você anota aqui, esconde assim com o ombro para a esposa não ver e o marido também, e a esposa também para o marido não ver. Tá? Escreve de 1 a 10 e primeira, segunda, terceira, façam isso daí. Quais são as dificuldades que eu tenho hoje no meu casamento? Quais são?
e estão perguntando com relação à cadeira. Espera aí que vocês já vão usar a cadeira, tá bom? Só um pouquinho, escreve primeiro, tá certo? Então, vai lá, a gente vai dar mais um tempinho aí. A gente já está chegando no final, depois dessa dinâmica, a gente só vai passar para vocês o que a gente vai precisar na próxima aula e também o desafio, tá bom? E aí, a última oração, e aí a gente se vê na semana que vem. Vamos lá. Eu sei que às vezes, irmãos, tem mais de 20 dificuldades, mas nós queremos só 10, tá bom? As 10 maiores dificuldades. Só isso que nós queremos. Se tem mais, se precisar de uma segunda folha, deixa para mais tarde, tá bom? Então, hoje a gente só quer 10. Se não tiver 10 também, que ótimo, né? Que ótimo. Pode ser. Tá? Anotem as que vocês acham que atrapalham assim, o relacionamento, tá? Então tá, agora o que vocês vão fazer? Agora, quem já acabou, vai escrever uma ou duas práticas que vocês estão dispostos a melhorar. Então assim, eu quero orar mais juntos, eu quero passear pelo menos uma vez por semana, eu vou melhorar, dividir as atividades domésticas. Então assim, dentro dessas dificuldades que vocês elencaram, circula aí, ó, uma ou duas que vocês vão se esforçar a partir de hoje para poder melhorar, tá certo? Então, mais um tempinho. Faça um círculo, né, sobre as que vocês, mas que vão mesmo, tá? Isso é importante. Não basta só colocar no papel, é aquela que as duas que você realmente vai se dedicar durante essa semana para poder melhorar, tá? Para mudar realmente, tá bom? Lembrando, nada muda se eu não mudo, certo? Então, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar dessas 10 aí? O que eu vou me esforçar? A partir de hoje, eu vou me esforçar, eu quero melhorar nisso. Vamos ver as perguntas, enquanto isso dá para ver? Assim. Deixa eu ver se tem mais. Ok. Deixa eu já adiantar o que a gente vai precisar na próxima aula. A gente só vai precisar de folha, lápis ou caneta. Só isso, tá bom? Na próxima. Combinado? Então tá, o Helder já está mostrando para mim que está dando tempo. Então a gente vai começar a dinâmica. Agora nós vamos usar a cadeira. Vocês vão sentar como? Assim, ó. Vamos ver se dá para ver. Ó. De frente, cadeira com cadeira. Arrumem a cadeira exatamente igual, como se fosse um espelho, sabe? Como se fosse um espelho. E aí eu vou olhar assim, ó, joelhinho com joelhinho. Dessa forma. Sentem de frente, um olhando nos olhos do outro, tá? Para ficar mais claro assim. Desse jeito. E aí, nós vamos soltar uma música. A partir desse momento que começar a música, vocês vão poder compartilhar. Quais são as suas 10 maiores dificuldades dentro do casamento? E aí um vai escutar o outro, sem criticar, só vai escutar. E aí o outro vai falar assim, olha, eu estou disposto a melhorar isso e isso. Combinado? Somente isso, irmãos. Vou repetir. Vai sentar com a cadeira, olhando um de frente para o outro. Joelhinho com joelhinho, mesma posição da cadeira, certo? Como se fosse um espelho. E aí eu vou pegar a minha folha e vou compartilhar com ele. Olha, eu coloquei aqui que eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com isso, e vou ler tudo. E eu estou disposta a melhorar isso e isso, tá bom? Tá ótimo. Eu também coloquei aqui na minha folha que eu tenho essa dificuldade, olha a humildade, né? Reconhecendo, deixando o orgulho de lado, elencando o que é um desafio para você, e eu
estou disposto a melhorar essas duas aqui que eu circulei. Então, essa semana, esse é o meu compromisso. Combinado? Tá, e assim, ó, não vale, se tiver um deslize durante a semana, não vai fazer, você não falou que ia melhorar, tá vendo? Você não cumpre com a palavra. Não vale, tá bom? Combinado tá se esforçando. Quem teve a iniciativa já é um bom começo. Então, soltamos a música, essa dinâmica vai até o final da música, e aí nós vamos fazer a oração. Só lembrando que, para a próxima semana, nós vamos precisar só de papel e caneta, mais nada, e as 2 cadeiras, tá bom? Então, vamos lá. Pode muito bem ver. Vamos lá, vamos ver. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos, mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanta terra, mais dor. Se o nosso bem mais precioso não voltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais um minutinho. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
Já finalizando. E aí vocês vão ter, quem não conseguiu passar tudo, vai ter a oportunidade de continuar conversando depois da oração, combinado? É importante, irmãos, manter o mesmo espírito, né? Então, como a gente gosta bastante dessa canção, porque ela fala assim, a começar de mim. Então, é a começar de mim, certo? Bom, então, qual que é o desafio da semana? Vocês vão escolher alguma coisa que faz muito tempo que vocês não fazem pela esposa ou pelo marido. Pode ser alguma coisa que em algum momento você fez, mas deixou de fazer, tá? Ou algo que você nunca fez, tá bom? Então, esse é o desafio semanal. Pode ser uma massagem, antigamente eu fazia massagem nos pés da minha esposa, pode ser ajudar a cozinhar, a gente fazia junto, comida, pode ser assistir um filme juntos. Então, vocês não precisam falar, esse é meu desafio, tá bom? Então, vocês não vão compartilhar, vai ser segredo, vocês só apenas vão fazer. E aí, na semana que vem, aí vocês vão compartilhar com o marido para ver se ele adivinhou qual foi o que você fez de diferente. Da mesma forma, a esposa vai ter que adivinhar o que o marido fez de diferente nessa semana, combinado? Irmãos, se esforcem para fazer por cumprir, tá bom? Vale muito a pena, cada vez mais vai aproximar vocês. Bom, então no próximo encontro, vamos falar comunicar-se com amor, entendendo o perfil. Vou conhecer eu para conhecer o outro. E a gente vai fazer um teste também que chama as 5 linguagens do amor. Então, qual que é a linguagem? Né? Meu marido gosta mais dele, é linguagem abraço, né? Ele gosta de escutar palavras, não, ele é serviço. Aí semana que vem eu vou contar para vocês qual que é a do Helder e o Helder vai contar a minha, tá bom? Para quem não sabe. Então é isso, irmãos, a gente queria finalizar prestando o nosso testemunho de que Deus é maravilhoso. Que nós temos nessa terra tudo para sermos felizes, para prolongarmos os momentos felizes aqui na terra. Ele nos mandou esse programa tão maravilhoso nesses últimos dias. E os nossos líderes foram inspirados para que nesse momento, onde estamos resguardados, né, possamos usufruir desse trabalho tão maravilhoso. Nós sabemos que a igreja é verdadeira, nós sabemos o quanto o profeta está preocupado com esses dias, esses últimos dias. Então, que a gente possa fortalecer a nossa família e cuidar do mais importante, certo? Eu quero aproveitar aqui também, só aproveitar aqui, sister, alguns casais estão perguntando o nome dessa música que nós colocamos. Nós temos uma playlist que nós utilizamos no curso que nós fazemos presencialmente, tá? O nome dessa música é A Começar em Mim, tá? A Começar em Mim é o nome da música, tá? Quero também aqui fazer um agradecimento especial ao convite do Ivan Tramontina, né, que nos convidou gentilmente para que nós pudéssemos ministrar esse curso de uma maneira mais abrangente. Quero agradecer o apoio do irmão Diogo também. Olha, sem esse irmão Diogo, esse curso não teria acontecido. Realmente, esse irmão de um outro estado tem nos ajudado com essa conexão aqui remotamente. Então, muito obrigado, Diogo. E agradecer o apoio do missionário de serviço também, o Caio Amaral, que é aqui da cidade de Bauru, que remotamente está nos ajudando e passando as perguntas aqui para que nós possamos responder para vocês de uma forma muito simples, tá bom? Tá. O horário do próximo encontro vai ser às 5 horas, tá bom? E a música a gente vai colocar também, a gente vai disponibilizar para vocês. A gente vai colocar tanto no Autossuficiência, quanto na página do Fortalecer o Casamento, que tem uma página do Fortalecer o Casamento. A gente vai colocar nos dois, tá bom, irmãos? Então, nosso compromisso são mais 5 sábados às 17 horas, tá bom? Então, é fixo esse horário, não vai mudar. Então, sábado que vem às 17 horas, lembrem-se do desafio semanal, tá bom? E nós aguardamos vocês lá. Acho que para encerrar agora, então... Então, assim, nada é mais importante do que vocês estarem aqui às 17 horas, não quebrem essa corrente, e vocês podem ter certeza, a aula que tudo vai acontecer, irmãos, para vocês não estarem às 17 horas conosco, tudo. O filho, vai acontecer alguma coisa com o filho, vai alguém ligar, alguém vai chamar naquela hora, nada é mais importante do que esse momento. Coloquem isso como prioridade. E no dia que for acontecer essas intercorrências, vocês podem ter certeza, é a aula que vocês mais precisam.
Então, nós gostaríamos de deixar essa primeira aula com todo o nosso amor e gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, eu vou fazer a última oração, tá bom? Oração, então, a partir de agora, juntinhos, tá? Pode abraçar aí sua esposa, abraça bem, dá as mãos, tá? Oração a partir de hoje é sempre juntos, não mais separado, tá bom? Nosso querido e amado Pai Celestial, Senhor, queremos agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido nesses últimos dias. Queremos agradecer por termos o Evangelho em nossas vidas e por o Senhor nos inspirar e nos ajudar a cada momento. Que o Senhor possa abençoar a todos os casais que estão aqui conosco, assistindo essa primeira aula. Que o Senhor possa fortalecê-los de acordo com a necessidade de cada um. Que o Senhor possa também nos inspirar para ministrarmos os próximos módulos de acordo com essas necessidades. Que o Senhor possa abençoar o profeta com saúde, com proteção, assim como todos os nossos líderes. Que o Senhor possa nos fortalecer mediante as provações do dia a dia. Então, por essas bênçãos, Senhor, que rogamos a Ti, fazemos com todo o nosso amor e gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchau, casais. A foto do coração. Tchau. Muito obrigado Tchau. pela participação de vocês, pelo apoio. Obrigado, casais.